Agora a gente fala de esporte, tem futebol no Aratu Notícias com Caio Leone. Boa noite, Caio. Boa noite, Pablo. Boa noite a você ligado e conectado no Aratu Notícias. Vou começar falando do rubro-negro baiano. Vitória teve sua sequência positiva interrompida, mas segue com boa chance de permanecer na Série A em 2025. A situação do Vitória na tabela já foi delicada. Por mais que tenha perdido para o Corinthians no sábado passado, o rubro-negro vinha de uma boa sequência de resultados positivos, o que trouxe um pouco mais de tranquilidade. A gente ainda vive um bom momento, apesar da derrota. Eu acho que nas últimas 5 rodadas essa é a primeira derrota. Nós temos mais 5 em diante, se a gente repetir esse cenário, que não é fácil. Com 38 pontos, 2 acima da zona de rebaixamento, o Leão precisa de apenas 7 para garantir de vez a permanência na primeira divisão. O estudo com essa probabilidade é do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Os 5 jogos que faltam são contra o Criciúma e Botafogo fora de casa, Fortaleza e Grêmio no Barradão e, por último, o Flamengo no Maracanã. Com 45 pontos, o Vitória não teria chance alguma de disputar a Série B em 2025. Mas com 44, ele pode conseguir também se manter, porque segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, com 44 pontos você tem menos de 2%. Então, como o corte está um pouco mais baixo esse ano, o Vitória tem condições. Agora, vai enfrentar um Botafogo brigando pelo título, o Fortaleza, que já tem 63 pontos e foi a maior campanha de um time nordestino no Campeonato Brasileiro da Série A na história. Vai ter adversários difíceis, mas é possível ganhar o Grêmio, é possível arrancar pontos no próximo jogo do dia 20 contra o Criciúma lá fora. E aí o Vitória pode não só trilhar o caminho do fico, como também na vaga para a Copa Sul-Americana. Agora é hora de falar sobre o Bahia. Em desgaste com a torcida do Tricolor, o técnico Rogério Ceni indica jogador que treinou no São Paulo para reforçar o esquadrão no ano que vem. Em meio a um momento turbulento vivido dentro de campo, o Bahia vai se movimentando em busca de contratações com foco em 2025. Depois do interesse no goleiro Everson do Atlético Mineiro, a bola da vez é o meia Rodrigo Nestor. O jogador do São Paulo foi um pedido do técnico Rogério Ceni, que apesar de viver uma relação desgastada com a torcida, continua cheio de prestígio com a cúpula do Grupo City. A informação é que a diretoria do time azul, vermelho e branco já teria se reunido com empresários do atleta para alinhar o acerto. Cria do tricolor paulista, Rodrigo Nestor, de 24 anos, foi autor do gol do título da Copa do Brasil de 2023, em cima do Flamengo, ano que teve grande destaque. Esse ano, principalmente com a chegada do técnico Luiz Ubeldia, o volante perdeu espaço. Em 2024 foram 35 jogos, com 1 gol marcado e 2 assistências. Bom, Rodrigo Nestor é um jogador de 25 anos. Ele pode jogar como segundo homem de meio campo, Bahia que joga com 4 meio-campistas numa estrutura de losango. Pode jogar pelo setor de Jean Lucas e também substituindo o Everton Ribeiro. Onde eu acredito que ele teria mais dificuldade é jogando como Cauli, sendo esse jogador mais próximo dos atacantes. Mas em 2023, quando foi campeão da Copa do Brasil, sob o comando de Dorival Júnior, que hoje está na seleção brasileira, ele jogou, por exemplo, como um meia, mas pelo lado esquerdo, inclusive, quando fez esse gol que passou nas imagens, um golaço na final contra o Flamengo na segunda partida. Então é um jogador que agrada muito e que, claro, daria mais robustez a esse meio de campo, que perdeu fôlego, ficou muito desgastado nessa temporada e não conseguiu ter as mesmas atuações que conseguiu ter no início da temporada, Pablo. Caio, ontem a gente trouxe em primeira mão aqui no Aratu Notícias a informação de que 5 torcedores envolvidos numa agressão, numa depredação à sede das imbatíveis em Itapuã, eles vão ter que passar agora todo o jogo do clube dele, vão ter que passar 4 horas antes, ficar até 2 horas depois do jogo na sede, no batalhão do BEP, sendo monitorados para não provocar esse tipo de atitude. Na sua avaliação, é um começo para punir os criminosos travestidos de torcedores, Caio? É um ótimo começo, porque é o seguinte, a gente precisa entender que o CPF tem que ser punido. Nem sempre todos os torcedores que participam de torcida organizada são criminosos, mas existem torcedores ou aqueles que se acham torcedores que se infiltram para fazer balbúrdia e acabar com o que é de fato o futebol. Então eles vão ter que passar o tempo inteiro para que eles não consigam ir para um espaço público, inclusive da festa. Porque é o seguinte, o cara que é um criminoso dentro do futebol, ele também é um criminoso na festa, ele também é um criminoso em casa com a família dele. Então esse cara, ele
não pode conviver em sociedade, muito menos em um estádio de futebol. Então, para mim, é corretíssimo esse tipo de ação. Perfeito, e tomara que essa ação iniba os outros criminosos que querem manchar o futebol, tirar o futebol da alegria das famílias. Obrigado, Caio, e até amanhã. Até lá, Paulo.